Esta igreja é uma igreja na qual Paulo se alegrava muito. E eu já contei como começou esta igreja. Lá em Atos capítulo 16, Paulo tem uma revelação de um homem macedônio. Em sonho fala para ele o seguinte: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo então, ele começa a ir para a Macedônia. Ele vai primeiro para uma cidade chamada Filipos. Lá ele é preso, lá ele é açoitado. E depois ele passa para a segunda cidade mais importante da Macedônia, que se chamava Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo passou 3 sábados, 3 semanas, vai dizer Atos 16, 17, dizendo que Paulo passou 3 semanas lá, e durante 3 semanas apenas, começou uma igreja. Olha que maravilha, olha que o sonho de todo missionário é chegar numa cidade tão logo quanto ter uma igreja organizada. Assim foi com o caso de Paulo. Só que aconteceu uma grande perseguição. Paulo teve que sair de lá, foi para Bereia, depois de Bereia seguiu até Atenas. Lá em Atenas, Paulo lembra dos crentes lá em Tessalônica e manda Timóteo como primeiro pastor para aquela igreja. Timóteo passa algum tempo lá e depois os dois se reencontram. Nesse reencontro, Paulo então escreve esta carta que você tem nas suas mãos. Paulo vai dizer da alegria de ter ouvido daqueles crentes as boas notícias, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então vai dizer que aqueles crentes lá em Tessalônica são crentes fervorosos. Porque, irmãos, para ser crente naquele período lá em Tessalônica, o cara tinha que ter uma esperança verdadeira, porque ele aspirava cuidados da sua vida. Ser crente ali era perigoso, e os crentes lá estavam dando um bom testemunho, a ponto do que, no capítulo 3, no verso 9, Paulo escreveu o seguinte, dizendo assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Era uma igreja muito boa, era uma igreja assim que cuidava uns dos outros, era uma igreja amorosa, era uma igreja cheia de fé, era uma igreja que todo pastor sonharia em pastorear talvez um dia. Mas, assim como toda igreja, Paulo vai escrever esta carta no capítulo 5, Paulo vai deixar algumas recomendações nos quais esta igreja precisava melhorar. Para que todo crente precisa melhorar pelo menos em 3 áreas aqui que nós vamos ver no capítulo 5. Olha só o que ele diz no capítulo 5, versículo 12. Apesar de ser uma boa igreja, apesar de ser crentes fervorosos, irmãos amorosos, eles precisavam melhorar em algumas recomendações Paulo deixa aqui, e assim como crente também nós precisamos melhorar nessas áreas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realiza. Vivei em paz uns com os outros. A primeira área aqui, nessa perícope, aqui nessa parte desse texto, que nós vemos que Paulo deixa como recomendação para a igreja, para ela melhorar, é no cuidado com a sua liderança. Isso é muito sério, irmãos. A liderança, ela não deve ser exaltada, mas ela também não deve ser desapreciada. Paulo vai dizer aqui para que os crentes lá em Tessalônica tivessem um grande apreço com esses homens que que trabalham na obra, na palavra do Senhor, através da liderança. Hoje, nós poderíamos dizer, na nossa igreja, os pastores, os presbíteros, aqueles que servem, que dão a sua vida a serviço da igreja. Qual o papel da igreja com esses homens? Primeiro, é orar por eles.
Paulo vai dizer muitas vezes, conforme diz em Romanos 15, 13, ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, irmãos, nós temos que orar pelos nossos pastores, orar pela nossa liderança, orar para que o inimigo não venha ter ação, poder contra esses homens, essas mulheres de Deus. Eles precisam de oração, precisam dos cuidados da igreja. Lembro-me quantas vezes eu fui acudido pelas orações dos irmãos, e como isso é importante para nós líderes, como é importante saber que a igreja está orando por ele ou por ela. Oremos pelos nossos líderes. Uma outra coisa que Paulo vai dizer, lá em Hebreus vai dizer, Hebreus 13, 17, vai dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. É importante, irmãos, a igreja andar em comunhão com a sua liderança. Ontem, conversando com um pastor aqui da maior igreja batista aqui da região, da nossa convenção, e eu dizendo a ele que eu estou fazendo a minha tese do mestrado na área, tentando identificar as barreiras que têm impedido as nossas igrejas aqui da região de crescer. Eu perguntei para ele: pastor, o que o irmão tem entendido nesses anos, que o irmão está mais de quase 30 anos aqui na região, tem entendido que tem sido um dos maiores impedimentos de crescimento da obra batista aqui na região? Aí ele disse: pastor Márcio, uma das questões é que a liderança passa muito pouco tempo. Os pastores passam muito pouco tempo nas igrejas. E aí eu disse para ele: mas isso é um dos pontos que eu estou trabalhando na minha tese. E aí ele disse: outra coisa que você precisa trabalhar na sua tese é entender o porquê que isso acontece. E aí eu perguntei: por que como o irmão tem identificado esse problema nas nossas igrejas? O que o irmão tem pensado, o que tem levado esses pastores a ficar tão pouco tempo nestas igrejas? E aí ele falou o seguinte: um conflito de poderes dentro das igrejas. E o pastor chega, e ele vai liderar a igreja, ele encontra uma liderança na igreja. Isso é natural, né? O pastor não é o líder natural quando ele chega. Porém, durante esse período de transição, aqueles que estavam no poder não transferem o poder para aquele de fato que deveria conceder a direção para a igreja. E aí, nesse quebra de braço que fica entre o poder do pastor e da liderança local, o pastor acaba cansando e vai embora. E é isso que tem acontecido na nossa região. E aí ele citou alguns exemplos. Ele disse: quando eu cheguei aqui, a primeira igreja tinha 300 membros. Tinha 300 membros e hoje era para estar uma igreja se tivesse multiplicado. Mas aí chegou um outro pastor, e esse pastor ficou naquela guerra de braço, e quando ele saiu, o pastor sumiu com 38 membros. 38 membros. Então nós vemos que, aí ele falando dessa questão, dessa guerra de poder, a primeira igreja batista de Tietê, que eu estou ajudando, nesses últimos 30 anos, teve 17 pastores. Não adianta, irmãos. Deus institui os seus oficiais na igreja. E a nossa liderança, a liderança do Senhor, que o Senhor coloca, é a que o Senhor chama, que o Senhor levanta. E nós, como membros da igreja, eu digo porque eu sou missionário, não sei quanto tempo eu vou passar aqui, e nós temos que preparar a nossa igreja para o pastor que vai ficar aqui nesse lugar. Que esse homem de Deus, ele possa ser bem recebido, que nós possamos orar por ele, obedecê-lo como assim deve ser obedecido, se sujeitando assim à direção de Deus, não à direção dele, né? Tomamos muito cuidado, que tem algumas pessoas que acabam assumindo certo papel e levando para o lado errado. Porém, em oração e meditação da palavra de Deus. E o que mais? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 vai dizer: não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. É uma coisa que nós não podemos fazer, é ficar
falando palavras contrárias à liderança da igreja, não só pastor, mas a outras lideranças também. Eu vejo alguns pastores já tenham dito isso muitas vezes, que tem pai, que os pais têm perdido os seus filhos na mesa de jantar, daquele menininho que foi cumprimentar o pastor dali na porta, e ficou olhando para o pastor, e o pastor ficou sem jeito, e aí o pastor virou para ele e disse: o que foi? Pastor, estou procurando a outra cara, que meu pai disse que o senhor tinha duas caras. E aí tem família que acaba se perdendo, porque se nós falamos mal, se nós acabamos trazendo acusações, isso não faz bem para o corpo de Cristo. O que nós temos que resolver é internamente. Se há algum problema, precisa ser dito, precisa ser resolvido. Procuremos ali outras testemunhas e resolvemos a situação, mas que isso não seja de mau testemunho para fora e nem para dentro de casa. Eu sei que os irmãos já têm os filhos criados, mas alguns ainda vão chegar às próximas gerações. E que nós não viemos cair no mesmo erro de muitos que perderam seus filhos porque ficaram falando dos pastores, da liderança. E aí a criança cresce e vai dizer: eu vou para aquele lugar. Não, eu não quero ir para aquele lugar daquele jeito, não. Então tomemos muito cuidado com aquilo que nós dizemos, para não prejudicar a semente na qual nós estamos semeando. Então a primeira área que Paulo vai dizer aqui é a liderança, que nós viemos melhorar na questão da liderança. Paulo está dizendo para essa igreja muito boa, uma igreja muito boa como esta igreja também é. Homens fiéis, homens cheios de esperança, mas que precisavam estar sempre atentos para esta questão da liderança. Segunda área, versículo 14, ele diz assim: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A segunda área aqui que Paulo vai dizer, que eu tenho entendido que nós precisamos melhorar, é na área de acolhimento. A igreja precisa trabalhar nessa questão de acolhimento. Ele vai ter algumas classes de pessoas. A primeira são os insubordinados. Tomemos muito cuidado. Conforme diz aqui os insubordinados, a palavra em grego aqui é ataktos, que originalmente significa aqueles que mantinham posição apropriada de exercício, mas não exercia sua função. Seriam aqueles desordeiros, insubmissos, irresponsáveis, pessoas desocupadas, preguiçosas. Também esse termo se encaixa nisso. A esse tipo de pessoa precisa haver uma admoestação, uma disciplina, uma correção, para o crescimento do corpo da igreja, para o crescimento da própria pessoa. Paulo escrevendo a Tito, vai dizer no capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim: porque há muitos insubordinados, faladores, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornaram casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. A igreja precisa haver disciplina com os irmãos insubordinados, para não ferir o corpo de Cristo e a igreja não ser prejudicada. E hoje parece que vale tudo para se manter alguém na igreja, até se manter de qualquer jeito, mas não é isso que Deus nos chama. Deus nos chama para que nós possamos ser laptados. E hoje foi usado um termo que eu gostei muito, o irmão Raimundo usou um termo, da forma que você coloca ali a peça na máquina, e quando aquela peça sai, ela sai cheia de rebarba, e ela precisa ser cuidada. Esse é o papel da igreja. A igreja precisa ajudar a pessoa a crescer. É claro que nesses dias, últimos tempos, é tempo difícil de ser crente, é tempo difícil de ser pastor, é tempo difícil que ninguém quer escutar ninguém. E também não adianta você querer aconselhar quem não quer ser aconselhado, né? É perca de tempo e arrumar inimigo. Mas aqueles que estão buscando, de certa maneira, crescer numa vida piedosa, uma vida diante de Deus, ainda Deus tem os seus separados, Deus tem os seus escolhidos. E Provérbios vai dizer que se você admoestar, se você aconselhar o sábio, mais sábio ele se tornará. Então não é papel da igreja trabalhar da repreensão, da admoestação. Porém, por causa desse grupo,
Às vezes nós colocamos o outro grupo na mesma sacola e a igreja acaba não sabendo diferenciar isso. Que é o outro grupo que ele vai dizer no versículo 14, que é os desanimados. Ele diz assim: consolei os desanimados. Essa palavra pode significar também preocupados, abatidos. A igreja precisa de uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo, uma palavra na qual que os membros entrem aqui e saiam daqui de uma maneira mais alegre do que entraram, amém? Nós temos que ter esse papel de motivação, de alegria, de cada dia levar a pessoa mais perto do Senhor Jesus. Conforme Paulo vai escrever também sobre isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer assim, 2 Coríntios 6 e o versículo 9. Olha só que palavra poderosa que Paulo deixa para a igreja. 2 Coríntios, versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo então vai ensinar que esse tesouro de Cristo nas nossas vidas, o nosso coração que nos ilumina, está em um vaso de barro, na qual esse vaso de barro que nós habitamos passa por tribulação. Porém, passamos por tribulação, nós vamos ficar desanimados por causa da tribulação? Não ficamos desanimados. Por quê? Versículo 14, ele vai dizer o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo está dizendo que mesmo que você seja abatido, mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que você seja afligido, há uma esperança para nós, que é a ressurreição. Que crendo que como Jesus ressuscitou, assim também ressuscitaremos. E que tudo as coisas que ele fez em amor, em graça, para que pudéssemos abundar nele, para que pudéssemos ver a glória dele em nós, ser manifestada em toda a terra. Aí ele vai dizer no versículo 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão preocupados, assim como igreja, nós viemos a mostrar a direção, apontar a direção. A direção não é para mais tesouro, a direção não é para mais riquezas, a direção é para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele seja dada a glória, a Ele a majestade, a Ele a honra, a Ele tudo que há nos céus e na terra pertence, inclusive as nossas vidas. Nós não podemos perder de vista isso. Quando então vir um abatido, um desanimado, levemos para a cruz de Cristo, porque é lá que ele vai se fortalecer. Amém? Além desse grupo, ele fala dos fracos. Versículo 14. Aos fracos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 22, que eles também são importantes para a igreja. E às vezes a gente dá importância para aquela pessoa tão sábia, aquela pessoa tão rica, aquela pessoa que se veste bem, que fala bem, e às vezes a pessoa humilde,
ela às vezes era descuidada. E nós devemos dar atenção a todos, aos fracos, porque eles também são importantes no corpo de Cristo e para com Cristo. Enfim, sejamos longânimos para com todos. Versículo 14 e 15. Ser longânimo com insubmisso, ser longânimo com o desanimado, né, que às vezes para animar o desanimado, às vezes vai demorar algum período de tempo, né, ser longânimo para com os fracos, que às vezes você, como igreja, vamos ter que carregar no colo algumas vezes, ser longânimo, conforme diz o versículo 15, não retribuindo o mal com o mal, mas combater o mal com o bem. Enfim, terceiro, esse é o acolhimento, precisamos melhorar como igreja. Paulo vai encerrar essa perícope, essa parte aqui, falando sobre a vitalidade da igreja, sobre a vitalidade espiritual. Para uma igreja ser saudável, quando você entra num lugar onde tem um pessoal congregando, você quer ver se essa igreja está saudável? Primeira coisa, versículo 16, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 16. Olha só, quer entrar num lugar e ver que ali a igreja está saudável? Olha a primeira marca de uma igreja saudável, versículo 16. Alguém pode ler? Essa palavra regozijai-vos significa alegria. Estejam alegres sempre. A marca de uma igreja que está viva, uma igreja que está com saúde, é a marca da alegria. Você vai numa igreja, todo mundo triste, angustiado, algum problema está acontecendo, é ou não é? A marca de um crente saudável, de um crente cheio de vida, é a alegria. E qual o motivo na qual um crente tem na vida para se alegrar? É a riqueza? É o relacionamento? Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo escrevendo aquela carta vai dizer, alegrem-se sempre. Alegre-se aonde? No Senhor. Versículo 5 ele vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, porque perto está o Senhor. Queridos, o motivo único na qual nós podemos nos alegrar como igreja, de nos reunir aqui como igreja, não é ver esses bancos lotados de gente. Esse é o motivo secundário. O motivo primário de estarmos aqui nesta noite é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Jesus, o nosso Salvador, e Ele se faz presente aqui hoje, amém? É por causa dEle e por Ele é que nós podemos nos alegrar. Ele deve ser o motivo da nossa alegria. Todas as circunstâncias do mundo, se você depositar a sua vida nisso, pode ter certeza que em algum momento você vai se frustrar. Se você colocar a sua vida neste relacionamento que você está vivendo, nessa busca de dinheiro que você está enfrentando, um trabalho que você está trabalhando, um dia você vai se frustrar. Mas quando você coloca a sua alegria no Senhor, o Senhor é fiel e justo, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Faça da sua alegria a Jesus, que Ele seja o motivo na sua manhã de se levantar, que Ele seja o motivo da sua noite de você se recolher, que em todo momento da sua vida, a sua alegria seja Jesus e nada mais. Amém. O restante é circunstância, é bônus. A marca da alegria, da vitalidade da igreja, nós podemos nos alegrar por causa dele. Que a nossa igreja seja uma igreja alegre, porque Jesus se faz presente nela. Amém? A segunda marca de vitalidade da igreja, versículo 17, ele vai dizer, orai aos domingos. Não é de vez em quando, na hora do almoço, da janta, do café da manhã. Paulo vai dizer, orai sem cessar. A marca de vitalidade numa igreja é ser uma igreja que está orando por vidas, orando para entender a vontade de Deus, orando pelo direcionamento do Senhor. É oração. Quer ver uma igreja viva? Por causa da oração.
o poder da oração. Irmãos, precisamos orar. Olha, não sei se vocês se recordam alguns dias atrás, quando nós estávamos naquela campanha de 40 dias de jejum e oração. Como foi gostoso passar por tanta luta, passar por tanta dificuldade e ver Deus abençoando a sua igreja, Deus respondendo a oração, Deus trazendo visitantes. Não é verdade? Não podemos parar de orar. Vamos orar sem cessar. É a marca da vitalidade da igreja. Uma igreja em oração. Terceira marca, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer ver uma igreja doente? Uma igreja enferma? Você entra lá e aí você começa a conversar. E a pessoa começa a criticar tudo. Nós não estamos crescendo por causa do pastor que passou por aqui. Nós não estamos crescendo por causa do adultério que aconteceu por aqui. Mas uma igreja, a marca da vitalidade, Paulo está dizendo, é a gratidão. Que nós possamos ser conhecidos por ser homens e mulheres gratas por tudo que aconteceu. Preste atenção no que eu vou dizer agora. As circunstâncias, as dificuldades que você enfrentou lá no passado, elas contribuíram para você ser o que é hoje. Está entendendo? As etapas que Deus permitiu que você enfrentasse, somaram para forjar a pessoa que você é hoje. Seja grato por Deus, grato por tudo que aconteceu na sua vida. Tem situações que é melhor esquecer, mas tem situações que você passou, sofreu, mas que você venceu, e que hoje você é o que é pela graça de Deus. Por isso que Tiago vai dizer que quando passardes pelas provas, pelas dificuldades, alegrai-vos. Porque o Senhor molda, o Senhor transforma o nosso coração. Que sejamos agradecidos, que quando nós recordarmos das pessoas que passaram na nossa vida, não recordamos apenas os dinheiros que Ele passou e deixou a gente devendo, mas lembramos as boas experiências que nós enfrentamos. Uma igreja vital, uma igreja que tem uma vitalidade, que está saudável, um crente saudável, ele é um crente grato, grato pelo aquilo que o Senhor fez, pelo aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que Ele irá fazer. Que nossa marca seja a marca da gratidão. Gratidão. É bem verdade que o ser humano é ingrato. Isso não é natural, não, do ser humano. O ser humano é ingrato. É ingrato. E isso nós temos que trabalhar a cada dia no nosso coração. Reconhecer a importância que Deus colocou pessoas nas nossas vidas. O seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Procure. Eu creio sim que há um motivo na qual há algum motivo de agradecer. Enfim, vamos terminar. Versículo 19 a 22, seria uma vida cheia do Espírito do Senhor. Versículo 19, né, primeiro. Não apagueis o Espírito. Uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo. Um crente vivo é um crente cheio do Espírito Santo, que busca o Espírito Santo, que quer agradar o Espírito Santo, que dá lugar ao Espírito Santo, assim conforme diz Efésios 5,18, não embriagueis com vinho, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 20 vai dizer, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Uma igreja viva, uma igreja saudável, ela reconhece o que é bom e sabe se abster-se do que é mal. É reconhecer aquilo que está sendo pregado, procede de Deus ou não procede de Deus. E o parâmetro que nós temos para saber se a profecia que está sendo dita vem de Deus é a santa palavra. Tomemos muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, de pessoas dizendo que Deus está falando e que não está conforme esta palavra. Se não está conforme esta palavra, descarte, porque não procede de Deus. Paulo está dizendo, não desprezei as profecias, porque é muito fácil a gente não levar em consideração, mas às vezes Deus usa homens e mulheres para nos falar aos nossos corações, para que a nossa fé seja viva, para que nós possamos estar em comunhão com Deus. Mas ao mesmo tempo, às vezes pessoas podem ser usadas pelo inimigo para trazer palavras que não nos abençoam, palavras que não procedem de Deus.
Por isso que temos que ser que nem os bereanos. Não sejamos crianças na nossa fé. Não sejamos levados pelos sentimentos. Mas que nós confiamos em Deus e buscamos conhecer Ele a cada dia mais. Amém?